Boa tarde a todos, que a paz, o amor do Mestre esteja entre nós, nos fortalecendo, nos sustentando, para que o Evangelho de hoje reforce ainda mais os nossos bons propósitos, reforce ainda mais os nossos bons pensamentos e sentimentos, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus e assim conquistarmos a nossa evolução. Que Deus abençoe o nosso propósito. Hoje, para a nossa reflexão, estudaremos a lição 167 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. Título: Na Oração. Um versículo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. E sobre esse versículo, Emmanuel nos traz: a prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância das dificuldades do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Oração. Qual a importância da oração? Oração é uma prece constantemente trazida a nós pela espiritualidade, praticamente em todos os livros da codificação, e psicografados por Chico Xavier e ditado por André Luiz, Emmanuel e outros vultos do espiritismo. Somos lembrados, alertados sobre esse poderoso meio de comunicação que temos à nossa disposição. Então eu vou ler algumas definições. Oração, prece definida por Edgar Armond como um luminoso caminho entre o coração do homem e a fonte da infinita bondade. É o refúgio da alma nas necessidades. É a esperança de se poder vencer as agruras dos caminhos difíceis da vida. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a removê-los, sublimá-los. Oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece deve significar fidelidade do coração para sintonizar a mente com as esferas mais altas. Dentro dessas definições,
nós que buscamos seguir a Jesus, sermos os seus discípulos, nós vamos realmente, através de todo esse ensinamento, nos despertando, mudando o nosso modo de orar, as nossas preces. No texto, Emmanuel fala de preces petitórias, de coisas materiais, superficiais, como ele diz, descabidas e egoísticas. Emmanuel nos diz no texto que o coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Se conhecemos e buscamos seguir ao nosso Mestre, como nós somos convidados constantemente, as nossas preces, as nossas orações devem ser de gratidão, de oração. Falamos muito que o culto do Evangelho no lar foi instituído por Jesus na casa de Pedro. A oração foi da mesma forma. Um exemplo de Jesus para que dentro de um lar, para que dentro de uma família, realmente a parte espiritual, moral, é muito importante para o espírito. No livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, ele nos conta como nasceu a oração do Pai Nosso, a oração dominical conhecida por nós. A sogra de Pedro estava questionando Pedro para a possibilidade de pedir favores a Jesus, favores até então materiais, principalmente conhecendo a pobreza, a necessidade deles daquela época. E Pedro, ainda em aprendizado, dos ensinamentos de Jesus, vai até Jesus e pergunta para ele por que as orações materiais não eram atendidas. Logicamente, Jesus ouve amorosamente e busca orientar, falando de Deus, nosso Pai, primeiramente, nas questões espirituais, fortalecendo o Espírito eterno. Pedro humildemente diz que ele não sabe rezar desta forma e só sabe pedir as coisas materiais. Então ele pede humildemente a Jesus que o ensine a orar a Deus. E assim, Jesus ensina a Pedro e a todos aqueles que lá estão e a todos nós que um dia já tivemos essas dúvidas iniciais, já oramos de forma errada na nossa caminhada, e Jesus ensina a Pedro a oração do Pai Nosso. E mais uma vez aí é interessante lembrar como a família é importante nesses ensinamentos, Como é importante um núcleo familiar, como é importante uma família espiritualizada, cristã, que abre todos esses caminhos para que a gente possa seguir realmente se fortalecendo na fé, na confiança, tendo realmente uma religiosidade, o valor de uma espiritualidade. Analisando o Pai Nosso, nós vamos ver que Jesus, no Pai Nosso, ele nos mostrou como devemos ser gratos a Deus, como devemos honrá-lo, como devemos aceitar as leis divinas na sua perfeição, como devemos agradecer a Deus essas leis. Mostra-nos a importância do perdão, a importância da humildade de reconhecer a grandeza de Deus, pedindo sua ajuda e sabendo que necessitamos dele para vencermos nossas inferioridades. Se conseguirmos realmente seguir todos esses ensinamentos trazidos na oração do Pai Nosso, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas da nossa vida, estaremos realmente santificando o nome de Deus, caminhando para o seu reino, estando com Ele, nos ajudando o próximo, ajudando o nosso planeta e evoluindo. Vamos conversar agora
sobre os benefícios da oração. Vou ler alguns benefícios que foram também trazidos para nós pela espiritualidade maior, nos ensinando qual é realmente a extensão que uma prece pode alcançar. Prece é a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Recebemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho da dor e luz em que nos encontramos. A oração é um banho de luz, uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. A prece é um canal de socorro divino. Prece é remédio. Oração que opera verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. Recebemos substâncias que irão aumentar nossas reservas de forças energéticas. Prece é um poderoso suplemento vitamínico. Portanto, a oração é o posto de abastecimento de nossas energias, momento de renovação de nossas forças, instante em que Deus fala conosco e nos supre dos nutrientes espirituais necessários ao nosso revigoramento. Quem ora é mais forte. Quem ora é mais sábio. Quem ora está mais perto de Deus. Dentro dessas definições tiradas de vários livros, nós vamos ver o poder da prece. Dentro da casa espírita, nós temos os evangelhos. O evangelho que se inicia com um estudo, uma reflexão de frases, principalmente ditas por Jesus, através dentro da doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo ou de livros da codificação que nós estudamos. Depois, nós entramos para receber um passe. O Evangelho é aquela preparação, pois quando nós prestamos atenção, estamos no salão ouvindo tudo o que é dito, nós nos ligamos a Jesus e à espiritualidade. E elevando assim o nosso padrão, vamos sendo atendidos pela espiritualidade que ali está e ficando receptivos, para depois entrarmos na câmara de passe. Câmara de passe que, na verdade, é uma oração, é uma prece também, não só da nossa ligação com Deus, mas é uma prece que vai ser colocada a cada um de nós naquilo que nós necessitamos. Dentro do Espiritismo, em todo encontro que nós fazemos, a cada tarefa que realizamos, a cada evangelho, fazemos a prece inicial e depois fazemos a prece final. No nosso dia a dia, dentro da possibilidade de cada família, fazemos semanalmente ou diariamente o culto cristão do Evangelho no lar. Somos orientados e orientamos a fazermos a nossa prece matinal. Fazermos as nossas preces antes de deitar, antes de dormir, fazendo a nossa preparação. Prece que fazemos a todo momento, sejam nos momentos alegres, sejam nos momentos difíceis. Preces que fazemos por nossos irmãos que estão em dificuldade através das vibrações. Preces que fazemos quando há um nascimento. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Coletânea de Preces, nós temos a explicação do que realmente acontece numa prece, a explicação até mesmo do Pai Nosso em cada verso e algumas
preces que a espiritualidade nos traz para alguns momentos da nossa caminhada como um exemplo. Por que que a espiritualidade e nós que conhecemos a Jesus nos mantemos tanto em prece? Estou dirigindo, faço uma prece. Tenho uma boa notícia, faço uma prece. Tenho algum irmão doente, faço uma prece. Porque a prece é, na verdade, a comunicação nossa com a espiritualidade, nossa com o nosso mentor espiritual, nossa com Jesus, nossa com Deus. Se procuramos pessoas para nos orientar em determinados momentos da nossa caminhada, na nossa vida, nas nossas necessidades, buscamos alguém especial quando estamos doentes, um médico, um advogado e tantas outras profissões. A espiritualidade é tudo isso. É ela que nos dá força, que, como vimos nos benefícios, é ela que está constantemente junto conosco. E na prece, nós nos colocamos junto com eles. Falamos que muitas vezes nós estamos sozinhos, mesmo no meio de muitas pessoas. Nós nunca estamos sozinhos. Se nós realmente utilizarmos o poder dessa comunicação, que é na verdade mental, junto à espiritualidade. Que possamos cada vez mais orar, que possamos cada vez mais mantermos essa comunicação com Deus, nosso Pai. Então, eu termino essa reflexão convidando a todos que possam ir ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, ler principalmente o início do capítulo 28 e utilizar primeiramente como um exemplo nos momentos difíceis das coletâneas de prece que ali estão. Mas com o passar do tempo, elas serão tão normais, farão tanta parte da nossa caminhada, que nós estaremos agradecendo a Deus em todos os momentos, por tudo, e conversando com Ele, pois Ele está ao nosso lado o tempo todo. Que assim seja. E nesse momento, fortalecidos, harmonizados com Deus, Jesus e as equipes espirituais do Lar de Jesus, vamos vibrando os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício desse mundo que habitamos. Vibremos pelo bem universal, a paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vibremos por todas as religiões, por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras, por todos aqueles que divulgam o Evangelho de Jesus. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando-o todo iluminado, e essa luz bendita envolve todos nós brasileiros, ilumina os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vibremos por todos os nossos irmãos enfermos, que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Vibremos pelo Lar de Jesus, casa bendita que nos acolhe e sustenta. Vibremos por todos os lares da terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Vibremos pelos nomes colocados nas vibrações, por aqueles que temos em particular nos nossos corações e mentes, para que sejam envolvidos em bênçãos de muita luz, paz, amor e alívio. Vibremos pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, imaginando a luz bendita de Jesus, que envolve todos os ambientes, transborda, envolvendo toda a nossa vizinhança. Vibremos luz, paz e amor por todos os nossos irmãos desencarnados. Vibremos também por aqueles nossos irmãos que estão encarnando. Enfim, vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Que possamos nos manter em serenidade,
fortalecidos na fé e na confiança. E que essas bênçãos que acabamos de receber com energias benéficas nos deem a sustentação e o amparo. Que assim seja, graças a Deus.